Pessoal que está na live aqui, quem quiser ouvir a voz da Jennifer quando ela estiver falando, ela está lá nessa sala do Meet que a gente fixou aqui na live. Só clicar aí no link e correr para lá. Fechou? Tatíssimo, gente, boas noites. Ai, de novo, ó, mostrando. Mostrando, vale a pena ler, ler de novo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo nessa terça-feira. Eu e meu confitrião, Rangel. Fala, Rangel! E aí? Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Gente, hoje a gente vai trabalhar os 20 capítulos, né? Olha a Lívia aí também, Lívia Ana Graça. Boa noite, Lívia. Boa noite. Hoje a gente vai trabalhar os 9, 10 e 11. E o capítulo 9 é um capítulo que faz a gente ver as tabuinhas de argila da Babilônia. O que você tirou de bom aí que você queria trazer pra gente, Angel, desse capítulo? Infelizmente, nosso tempo é muito curto para falar tudo de bom que a gente extraiu desse livro. A gente está aí nessa maratona de ler um livro por mês e, infelizmente, esse capítulo que a gente pegou aí sobre as tábuas, ela faz um complemento com o capítulo anterior, mas que me chamou muita atenção e eu tirei muito conteúdo disso. Mas, para a gente iniciar hoje, eu queria relembrar um pouquinho da história do Banzir, que ele, no capítulo anterior, na última live, na última reunião, ele estava num churrasco, numa reunião normal, e ele acaba encontrando um rapaz que está devendo dinheiro para ele. E ele simplesmente vai até esse rapaz para cobrar ele. E ele tem a cara de pau de falar para esse rapaz que se fosse com o pai dele não teria deixado a dívida crescer, sabe? Ou seja, além dele ter cobrado, ele ainda deu uma cutucada. Depois, nesse próximo capítulo que a gente vai discutir hoje, ele conta uma história de como ele chegou a ser um homem bem-sucedido. E existe. Eu separei aqui um trecho que, lembrando, não tem como você aprender alguma coisa com o livro sem ler ele. Talvez ouvindo você consegue extrair bastante coisa, mas sem dúvida nenhuma, você conversando sobre o livro, isso vai te abrir muito a mente. Eu gostei aqui da parte que ele fala sobre. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando ele se depara com um rapaz que está devendo esse dinheiro para ele, e ele começa a se alimentar. Só que ele não pede comida para o rapaz. Acho que a gente chegou a comentar na reunião passada sobre como ele não pede a comida para o rapaz, mesmo o rapaz estando com fome. E ele começa a contar uma história e todo mundo que está em volta presta atenção na história. Só que o rapaz que precisava estar ouvindo a história, ele não dá muita bola para a história que ele está contando. Desse primeiro capítulo que a gente vai comentar hoje, ele se encaixa muito com esse que a gente falou da semana passada. Lembrando, galera, que o pessoal que está na live aí, a gente tem a reunião toda terça-feira. Ela começa às 7 horas aqui do Brasil para vocês. Para mim aqui começa às 10 da noite. Mas tem pessoas que entram depois, tem pessoas que assistem a gravação. E se você está interessado aí no livro, tenho certeza que lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, vai ter o link das reuniões que a gente já passou, com resumos que a gente já fez. A gente tenta trazer aqui para a galera pelo menos 3 capítulos por semana para encaixar aí o livro dentro de um mês. A gente já leu 4 livros? 4 ou 5?
Eu lembro que foi Poder da Autorresponsabilidade. Tá no 4. Aí depois foi o Vale da Maçã, depois foi a Especial. E hoje eu vou revelar qual é o livro da semana. E hoje será revelado o livro da semana que vem, que é do mês que vem. Esse mês a gente ainda tem mais uma terça, não tem? Esse mês? Mais uma terça de a gente já vai encaixar. O livro novo, porque depois vai ter Natal, Ano Novo. Aí não sei se vai estar todo mundo aí disponível. Se a gente vai entrar em recesso no grupo. Se a gente entra em recesso no grupo, não. Se nada der certo, só vai ser um livro eu e o Miguel. Mas a gente vai chegar e a gente vai gravar, vai botar no nosso site, porque assim, a gente faz uma pincelada. Por conta também dessa diferença dos horários, a gente faz até 2, 3 horas de manhã e tem dias que ele quase saiu direto da live para trabalhar. Chegou esse ponto, não, mas já estava quase. Então a gente começou a condensar e trazer os insights mais temática atenção nos capítulos, né? Então, assim, a gente traz um aperitivo para deixar o pessoal dar aquela pincelada de poder entender um pouco mais do livro e também traz um outro olhar sobre ele. Então, vale muito a pena. E a gente gosta de gravar porque, assim, às vezes a gente deixa passar alguma coisa naquele momento, aí a gente faz, a gente revê, e aí a gente pode ter assim, poxa, naquela hora eu não entendi isso muito bem, agora eu consigo entender melhor. E também, como muita gente não consegue chegar aqui, às vezes no horário, por conta de trabalho, a gente inicia essa terça-feira, a gente reúne uma vez para poder a gente debater sobre. Mas a discussão continua lá no grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é onde a gente coloca lá todos os outros insights que a gente não consegue trazer aqui, dentro do horário, para também não estourar, para todo mundo estar misturado lá, né? E a gente continua a discussão lá, a gente traz também outras coisas, outras filosofias, né? A gente lá disponibiliza outras formas de acessar o livro, né? Que aqui, por exemplo, tem livro físico, mas outras pessoas não têm. Então lá a gente disponibiliza, a gente dá um jeitinho de complicado para o pessoal poder acessar, a gente que acesso oferece, a gente que ouve o áudio muitas vezes compartilha com a gente, às vezes acha o audiobook também coloca lá, tem vídeo que coloca em programa de idade, já disponibilizou, que é uma dica de ouro de chegar, botar o programa lá do Brasil. Tem todas as possibilidades. Para saber se você está respondendo com a gente, mesmo que eu não tenha a oportunidade de ver, você pode rever para poder acompanhar mesmo e aproveitar e usar o ensinamento que você procurar a vida, né? Porque a gente decidiu colocar um livro, que é o João mais pela demanda, ele é basicamente sobre o e a gente também sabe que muitas pessoas que hoje são autoridades na área são que passaram por isso, porque leram. Né? E a gente também quer para a nossa também. A gente aqui não quer só receber em português, tudo. A gente quer chegar e quer realmente crescer a nível até financeiro, entendeu? Ah, mas por que, amiga? Tá picotando? Tá baixo? Negócio melhorou? Aqui na live, seu microfone está mutado? Tá. Instagram? Tá. Mas vai falando aí então, Miguel, os seus insights aí. A galera que está acompanhando aqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho do grupo para a gente iniciar de novo. Esse daqui é o grupo do WhatsApp, e aqui a gente vai falando sobre o livro, vai falando sobre os resumos. Por exemplo, aqui foi que a doutora Jennifer postou no dia 25/10,
a gente estava falando sobre o resumo do, se eu não me engano, esse aqui era o poder da autorresponsabilidade. Do 10, foi mês passado? Não, esse aqui é o outro. Mas aqui, tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala sobre o livro, por exemplo, esse link aqui, é já do Google Meet. A gente fez reuniões. Tem aqui muito conteúdo para a galera que gosta de interagir. Isso aqui foi outras reuniões que nós fizemos. Eu sei que talvez você está procurando aí um grupo onde você consegue trocar ideia e conversar sobre conteúdo que vai acrescentar na sua vida de alguma forma. A gente está por aqui agora para fazer essa ponte com vocês. Desse capítulo que a gente iniciou hoje, o que me chamou mais a atenção foi a conexão que o autor fez com a história desse rapaz que cobrava pelos empréstimos que ele fazia de forma dura. E me chamou a atenção nisso foi que eu até estava conversando com isso agora com a Jennifer. As pessoas elas só conseguem aprender algo quando elas realmente estão abertas para aprender. Tem um ditado que diz que não adianta você lançar pérolas aos porcos, sabe? Eu lembro uma vez, meu pai me contou uma história que meu pai sempre morou na fazenda. Aí teve uma vez que o tio dele pediu para ele dar banho nos porcos. E ele foi lá, lavou, passou sabonete, e depois, quando eles soltaram os porcos, eles voltaram todo para a lama de novo. Aí meu pai ficou perguntando, mas por que eu tive que dar banho nos porcos se eles estão tudo sujos de novo? Ele não entendia que naquela época, para dar banho nos porcos, não era exatamente só para dar banho. Era para ver se não tinha nenhum machucado, se não tinha nenhum bicho preso no animal. E por mais que eles estivessem limpos e voltassem para a sujeira, ali tinha um significado, sabe? Mas, de fato, a gente não consegue ensinar para as pessoas quando elas não estão abertas a aprender. E foi justamente isso que me chamou a atenção nesse capítulo, porque ele traz de novo essa história. E a gente consegue ver que a gente está em momentos diferentes da vida quando a gente está apto a aprender algo. Igual na escola. Na escola, se você, por exemplo, pegar uma criança que está na 4ª série e tentar ensinar para ela uma lição de quem está no colegial, no primeiro ano, ela não vai entender. Por quê? Para ela tem que aprender primeiro aquilo ali. E isso foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Eu vou pegar o resuminho que eu fiz aqui, que eu não estou conseguindo abrir. Mas de cabeça é isso que eu lembro. Show de bola. Estão conseguindo me ouvir agora melhor? Tá melhor. Poxa, eu fiz toda uma produção, porque hoje tinha live no Instagram, botei até brinco, esse microfone acaba com isso. Tudo bem, né? A pessoa tenta ficar bela para vocês, mas fica difícil. Fica complicado. Esse capítulo tem tanta coisa legal, assim, que me trouxe. Eu queria trazer alguma coisa de novidade, mas vou falar sobre uma coisa que está vindo aqui, que, cara, chamou muita atenção e meu coração está dizendo que eu tenho que compartilhar isso com vocês. Quando ele chega, esse capítulo fala... o mais legal, duas coisas sobre esse capítulo, né? Ele vai contar justamente a história e ele meio que dá uma resumida um pouco ao longo do restante do livro sobre alguns insights que acontecem ali, né? E assim, algumas coisas que a gente já viu antes em outros capítulos, ele reforça aqui. Mas essa parte aqui, quando ele fala assim, a gente tem que separar 1/10 de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado. Por quê? Porque é uma garantia, né? O plano tem 3 propósitos e o plano é a garantia da futura prosperidade dele. Então, ao fazer isso, já seria uma parte destinada ao futuro em termos de prosperidade. Mas o que mais me chamou a atenção é o motivo.
Porque acho que a gente já comentou aqui, né? A gente precisa ter um motivo porque a gente está guardando isso, né? A gente tem que ter um motivo porque que a gente está fazendo a guarda do dinheiro para poder ser até mais animador. Porque senão você, na primeira oportunidade, né? Então, o que ele coloca aqui? Por que tem que ser separado pelo menos um décimo? Por quê? Aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata, que não precisa gastar, é bom para a família e leal com seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa, senão algumas moedas de cobre, é indiferente à família e indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso, um homem que deseja atingir seus objetivos deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei. O que mais me chamou a atenção nessa parte foi que o fato de você poupar para uma posteridade, né, que vai te dar o engajamento de ser uma pessoa próspera no futuro, mas isso não serve só a você. Isso vai estar servindo indiretamente ao rei, que hoje a gente pode trazer, que é a nação, né, ao Estado, aqui onde a gente está situado hoje. Então, se a gente prospera, como no próprio início do livro ele fala, e a prosperidade coletiva depende da individual. Então, se eu prospero como indivíduo, o meu coletivo, que é onde eu estou situado, a minha nação, hoje o nosso país, ele ganha com isso. Que antigamente estava na figura do rei. E a sua família ganha com isso. E, cara, quantas e quantas coisas a Aline pode falar, acho que é até melhor com isso. E hoje, estudando, me conhecendo melhor, eu fui vendo que muito da minha relação com o dinheiro, ela vem não só do que eu aprendi, como a gente já discutiu em outros encontros, que é a experiência que eu já tive com o próprio dinheiro, com relação a em outras oportunidades, o que eu vivenciei, o que eu vi sendo feito, o que eu repliquei, o que eu vi sendo feito, o que eu não repliquei, mas o mais importante é a relação que você tem com a sua família, a relação pessoal, ela influencia diretamente na forma como você lida com o dinheiro. Não só pelo que você viu como as pessoas lidavam com o dinheiro, mas a sua relação no interpessoal. E isso se reflete, sim, lá na posteridade, quando você vai pensar em dinheiro. Então, assim, é um reflexo. A Babilônia não era dessa época. A Babilônia era antes da era cristã. Mas existe para quem é cristão, e eu já tive uma etapa da minha vida em que eu acompanhava isso, eu era católica, e um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Nunca fez tanto sentido como agora para mim. O que é você honrar? É você reconhecer quem veio antes de você, e você também entender que você carrega um pouco deles com você. E quando você faz esse tipo de poupança, você separa um dinheiro para a prosperidade, você está honrando essa memória e, consequentemente, você está se honrando também. Então, na hora que eu ouvi isso, eu acho que quando uma pessoa ela não entende esse peso, né, e não seria um peso para algo negativo, ela não entende que é importante você pensar por esse lado, né? Você pensar no coletivo e você começar a pensar no coletivo, você não precisa começar a pensar a termos de vou ajudar o próximo. Começa dentro de casa. Quando você ajuda dentro de casa, você mostra que você tem respeito pela outra pessoa e, consequentemente, você tem respeito por você mesmo. E isso foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. A Angel tá mudo aqui, tá? Perdão. A parte que eu gostei desse capítulo foi a sacada que o autor teve de pegar uma história e ele contar como foi dentro da história, sabe? Porque, como a gente falou na semana passada, a gente falou sobre o capítulo anterior,
E ele, nessa reunião que ele encontra esse rapaz, e ele fala sobre como ele cresceu na vida, dando uma lição de moral no garoto, que era mais novo e tinha pegado um dinheiro emprestado com ele, ele não conta tudo, sabe? E aqui nesse capítulo, ele acaba revelando coisas que ele não revelou na história. Por exemplo, esse capítulo aqui é As Tabuinhas de Argila. Ele tem um professor de faculdade, ele acaba encontrando umas tabuinhas que estavam ali gravadas dentro dessas tábuas, a história desse rapaz, que contou a história para o jovem. E o legal é que nessas tábuas tá ali, tipo, a estratégia que ele usou para sair de escravo e virar um homem bem-sucedido, um negociante de camelo. E é engraçado porque quando eles estavam ali naquele banquete, ali onde eles iam se alimentar, o jovem fala assim, cara, mas esse cara tem tanto dinheiro, por que ele faz conta desse pedacinho que ele me emprestou? Só que a questão não era essa, a questão era que o jovem tinha feito um trato com ele e ele não só não tinha pago, mas também não tinha dito que ia pagar, sabe? Isso foi o que mais incomodou o negociante de camelo. Só que quando o negociante começou a contar a história e ele explicou, não, olha, antigamente eu era um escravo e teve uma reunião na casa do meu senhor e eles estavam decidindo se eles iam me castrar ou não. E ele vai contando toda a história até chegar onde ele é hoje, que ele pagou o banquete dele e do rapaz. Só que o legal é que nesse capítulo eles encontram as tábuas. Lá no capítulo anterior ele fala: ah, não, mas a esposa do meu senhor me deu lá uns camelos, um alimento, roupas, e eu fugi. E nesse capítulo ele fala: ah, ele fugiu, mas ele escreveu aqui nessas tábuas a estratégia para sair, para mudar de vida. E o que mais me chamou minha atenção aqui nessas tabuinhas foi a segunda tabuinha. Na segunda tábua, ele explica como ele ia fazer para pagar as pessoas que ele estava devendo. Porque a senhora, que era esposa do senhor dele, questionou ele uma vez e disse assim para ele: você tem mente de escravo? Você tem espírito de escravo? E ele falou: não, eu não tenho espírito de escravo, eu sou um homem livre. Aí ela fala para ele: não, mas como é que você é um homem livre se todas as suas atitudes te trouxeram até aqui? Então você é um escravo. E ele rebate, ele fala: não, eu sou um homem livre. E ela fala assim para ele, cara, essa pergunta que ela faz para ele me chamou muita atenção. Ela pergunta assim: você sente necessidade, você tem o desejo de pagar suas dívidas? Aí ele fala: não, sim, eu tenho. Eu só não vejo como, não tem. Eu sou um escravo agora, como é que eu vou pagar minhas dívidas? E ela fala: não, porque então você é fraco. Você não tem resposta para minha pergunta, então não sei o que te dizer. E ele entende que ele não era um escravo, ele era um homem livre. Só que para isso ele tinha que pagar as dívidas dele. E nessa segunda tabinha que o professor da faculdade encontrou e acabou ali decifrando e traduzindo, nessa tabuinha ele pega o nome de todas as pessoas que ele está devendo e a quantidade de cada moeda que ele está devendo. Então ele pega lá, Marcos Antônio, estou devendo R$ 1.600. Não, Júlio César, eu estou devendo R$ 40. Jennifer Figueiredo, estou devendo R$ 5.000. Ele simplesmente anota tudo. Cara, quando eu vi isso explodiu minha cabeça. Porque eu assisti uma vez, eu sempre comento isso aqui nas lives. Eu assisti um filme que chamou Segredo, é um documentário. E ele fala que, dependendo do que você queira, o universo meio que vai te entregar isso se você visualizar aquilo, se você buscar por aquilo. Cara, isso aqui que ele fez foi meio que burlando o sistema, foi isso que ele fez.
Ele escreveu naquela tabuazinha o nome de todo mundo que ele estava devendo. Eu acredito que essa tabuazinha ficava ali, que toda vez ele passava, ele falava, olha, eu tenho que pagar tanto para o fulano de tal, tanto para o ciclano, tanto para o Bertano. Isso aqui que me chamou mais atenção nesse capítulo. Lembrando, pessoal, que são 5 tabuinhas. Isso foi o que ele me contou na tabuinha 2. Foi o que me chamou mais atenção. A gente não consegue aqui falar das 5. É impossível. Não dá tempo. A gente vai ficar aqui numa live de 6 horas. Mas, para a galera que está interessada e quiser ouvir ou ler, esse livro se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E toda semana a gente comenta sobre 3 capítulos. Por mês a gente consegue ler um livro inteiro. E desse capítulo aqui foi o que mais me chamou a atenção. Tô vendo aqui que o outro se machucou e não sei onde ele se machucou. Meu Deus do céu. Nem filho de quatro patas consegue sair disso. Mas, falando um pouco sobre o que você falou, eu achei uma parada bem interessante que você falou assim, como o autor conseguiu pegar uma história e incorporar dentro da história, né? E eu vejo que, tipo assim, não é só uma história dentro da história, é uma história dentro da história dentro da história, né? Porque esse capítulo ele fala sobre justamente um arqueólogo que achou as tábuas e depois ele contando a experiência dele utilizando da filosofia que ele achou nas tábuas, né? E aí ele consegue fazer esse paralelo e consegue comprovar que essa sabedoria ela vai além do tempo. O que o cara fez lá atrás, ele conseguiu ter o sucesso, ele consegue fazer agora. Você aplicando agora, a mesma proporção você consegue enriquecer e você consegue sair das dívidas. Primeiro ponto. Acho também um outro ponto que eu queria falar sobre o que você falou, que isso também me chamou a atenção, porque não é só o fato dele ter colocado nas tábuas, e isso vai fazer com que ele só fique olhando e com isso ele consiga chegar mais rápido no objetivo dele. Eu acho que quando você também coloca num papel, você vai reforçando um compromisso. E aí, quando você reforça um compromisso e você deixa isso público, hoje muita gente faz isso, né? Hoje é uma das valiosas dicas de que você quer mudar alguma coisa, você quer começar a iniciar um hábito diferenciado, um exemplo, quer começar a emagrecer, documenta isso, que foi o que ele fez, que ele documentou, que ele botou nas tábuas, e você torna isso público. Quando talvez, a gente não sabe onde ficavam essas tábuas, pode ser que ficava lá na estante dele para ele poder ver, poderia ficar na frente da casa dele, a gente não sabe, né? Mas se você hoje faz isso com o advento da internet, você utiliza, por exemplo, aqui o Instagram para poder tornar isso público, você firmou um compromisso com o público. Alguém uma hora vai chegar e vai perguntar assim, ué, você não fez isso? Ah, por que você está fazendo aquilo? Porque hoje é a forma mais fácil e rápida de você conseguir modificar e criar uma constância no hábito. Quando a gente começou a ideia do clube, a gente botou uma reunião semanal, porque assim foi o melhor horário, o melhor dia para todo mundo se encontrar, para a gente falar sobre, mas também para a gente ter um compromisso e, tipo assim, até aquela data, a gente precisa ter lido o que a gente se comprometeu, porque é pra gente e também é pra gente poder trocar ideia com o outro, né? Então, tipo assim, hoje, por exemplo, eu não poderia vir sem ler o capítulo, porque o Rangel estaria querendo saber a minha opinião sobre, a Aline também está aqui querendo saber sobre, e se eu não faço isso, eu iria acabar me sentindo mal, porque eu assumi um compromisso com ele, né? Então, acho que também é bem legal que eu tirei dessa hora que eu li também essa parte de reforço das tábuas. Agora eu queria saber se minha amiga Aline tem alguma coisa para poder falar sobre o capítulo. Mas eu estou mais de ouvinte mesmo. Então, show de bola. E sobre o outro capítulo, Rangel, o homem de mais sorte da Babilônia. Abre o áudio, Rangel. Pronto. Eu me considero sortudo, mas
o que me deixou mente aberta para esse capítulo foi o simples fato de que ele fala que se você não gosta de trabalhar, você é um escravo. Olha que sacada de gênio, porque isso foi há 5.000 anos atrás. E ainda assim isso acontece. Ah, Rangel, mas não tem mais escravidão. Tem certeza? Será que você não é um escravo? Será que você não trabalha igual um condenado aí? Ah, não, mas escravo não ganhava. Ganhava sim. Tanto que no livro ele fala que os que se destacavam, eles, além de receber parte do lucro, eles ainda podiam comprar a sua liberdade. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que independente do período que a gente viveu como ser humano, a gente sabe que houve escravidão, a gente sabe que teve escravidão, perdão. A gente sabe que teve muita coisa ruim na nossa história, só que o que o livro traz, a consciência que ele tenta nos abrir a visão, é que a pessoa que não gosta do que ela faz, ela vai ser escravo dela mesma. Ela não vai conseguir pagar suas próprias dívidas, ela não vai conseguir dar um passo um pouco maior, seja financeiramente ou até de forma pessoal. Se você não gosta do que você faz, em algum momento dessa sua trajetória, desse seu plano de carreira, você vai se ver preso. Você não vai conseguir realizar seu sonho, você não vai conseguir ter satisfação de estar fazendo aquilo. Uma coisa que eu sempre me reparei que acontece comigo. Quando eu estou desempregado, parece que qualquer coisa que eu vou pegar para fazer serve, tá bom. O salário pode ser um pouquinho mais baixo, mas a necessidade faz com que a gente aceite aquilo ali. Aí o que acontece? Você começa a trabalhar, ali é um pouco de novidade, isso te deixa mais entusiasmado, aí você recebe seu salário e depois parece que você se adapta àquele valor que você começou a receber e ele parece ser pouco. Mas espera aí, antes eu estava desempregado e agora o que eu estou recebendo é pouco. Que calculadora é essa que a gente usa? Ah, não, mas se eu ganhasse um pouquinho mais, você vai se adaptar para ganhar aquele pouquinho mais, mas a sua mente vai continuar a mesma. Você vai ganhar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais. Ganhar um pouquinho mais, isso nunca vai acabar, até o dia que você para tudo e fala assim, peraí, o que realmente eu estou fazendo? Eu gosto do que eu faço, sabe? E esse capítulo, ele me chamou muito a atenção sobre isso, porque são dois amigos que se encontram e ele fala assim um fala para o outro. Eu não vou falar os nomes, porque a galera que não leu vai se perder todo. Mas um amigo chega para o outro e fala assim, cara, você tem muito dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro que você tem, aí eu tava nas festas, na balada, eu tava de carro novo, e o amigo que, o amigo que tinha o dinheiro em si perguntou para ele se ele gostava do trabalho dele, mas ele falou: não, eu não ia trabalhar, não. Nunca que eu ia pegar um camelo aqui e sair andando 3 dias direto. Tá doido, eu não Na faria isso. verdade, em Rangel era até pior, porque nesse capítulo fala que, na verdade, eles estavam em peregrinação para chegar até a Babilônia. Era um senhor que já tinha conseguido todas as suas riquezas e ele estava indo com o neto de um grande amigo dele. E esse neto, ele depois explica como que ele e o avô do garoto viraram sócios, e eles viraram sócios e viraram homens ricos para aquela época, e o neto usufruía de toda a riqueza que o avô deixou. E como ele usufruía disso, eles só não procuraram saber como fazer esse dinheiro continuar rendendo. Porque ele justamente tinha esse pensamento de tipo assim, cara, se eu fosse rico, eu não ia querer, entendeu? Ficar
Se eu tivesse conseguido essa riqueza, eu vou querer só usar, entendeu? E não vou querer fazer mais nada, não vou querer fazer mais nada para poder fazer esse dinheiro multiplicar. Eu acho que é quase como eu preciso me permitir isso. Eu trabalhei para poder chegar até lá. E se eu trabalhei para chegar até lá, agora eu não preciso mais trabalhar, eu tenho que só usufruir, eu tenho que viver. Como se a gente tivesse a ideia de que durante o período que a gente está acumulando riqueza, a gente não vivesse. Né? Que é mais ou menos, eu acho que como que você queria introduzir essa ideia de você é livre ou você é um escravo que está trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, e aí você trabalha mais um pouco, e você trabalha mais um pouco, e assim vai, né? Exatamente. A Yasmin comentou aqui, ela falou assim, eu amo o meu trabalho, eu amo no que eu trabalho, mas não sei como gerenciar meu negócio. Lembrando, pessoal, que a live aqui é para a gente comentar sobre o livro. A gente não quer vender curso, a gente não quer tirar dinheiro de ninguém, não é isso. Eu acredito muito que o conhecimento, como o próprio Tiago Nigro fala, né? E ele fala porque ele leu o livro, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, um pouquinho do que eu sei com um pouquinho do que a Jennifer sabe, talvez, juntando com um pouco que você sabe, a gente crie algo grande. E é justamente essa a proposta. Você fazer o que você gosta, o que você ama, já é um passo gigantesco. É importantíssimo que isso aconteça. Até porque você tem nas próprias mãos o poder de fazer a escolha. Não, hoje eu não quero fazer, mas eu sei que se eu não fizer, isso tem uma consequência que é para mim. Diferente da pessoa que ela não gosta do que ela faz e ela escolhe não fazer. Isso é pior. A questão toda... Pode terminar. A questão toda é que, por exemplo, nesse capítulo que a gente está comentando em si, o neto, ele é nesse, não é, Jennifer? Que ele também vai ser vendido como escravo? Na verdade, eu até abri o microfone aqui para falar no Instagram para Yasmin. O neto não sabia que o avô já tinha sido escravo. Porque, assim, eu acho que quando a gente lê esse livro, é engraçado que as pessoas, antigamente, e até falo um pouco nisso no próximo capítulo, que é a Babilônia mesmo que introduziu esse tipo de conceito de você chegar e tipo assim, você tem um título de propriedade e entrar com essa parte de hipoteca. Só que as pessoas não tinham a ideia de hipotecar terreno, elas se hipotecavam. E aí, no momento em que você não pagava as suas dívidas, você virava uma propriedade daquela outra pessoa. Porque era o item de mais valioso que você tinha, né? E como o avô dele tinha ido para uma outra cidade, já tinha comentado sobre as maravilhas da Babilônia, né? O neto, acho que era a primeira vez que ele estava indo até a Babilônia, e ele chegou e viu, tipo assim, meu avô falou maravilha sobre esse lugar, mas ele quando ele se tornou uma pessoa livre, ele foi escravo na Babilônia, quando ele se tornou livre, ele foi para uma outra cidade, justamente para que os descendentes deles não vivessem com esse estigma de que o avô tinha sido um escravo, né? E quando você trabalha numa coisa que você não gosta, você acaba se tornando escravo daquilo ali, porque você está trocando o seu tempo, que é um item mais valioso, que lá na Babilônia eles já sabiam, por isso que se hipotecava a gente, praticamente. Hoje é mascarado isso para a gente. Hoje a gente é colocado num sistema, se a gente parar para pensar, que a gente não é condicionado a pensar que a gente está trocando o nosso tempo só por dinheiro. E às vezes a gente está trocando isso de uma forma que quando você vê, o tempo passou. Aí quando você percebe, você já fez 20. Aí, quando você percebe, você fez 25. Aí, quando você percebe, você fez 30. Você fez 35. Aí, você se pergunta o que eu fiz na minha vida.
E só mudaram também os algozes. Antes você devia, por exemplo, a um rei, a um emprestador de dinheiro. Qual é o grande emprestador de dinheiro hoje que a gente tem? O banco. E o banco você pode escrever de diversas maneiras, não é só uma. Mas eu só queria fazer um adendo aqui sobre o que a Yasmin colocou, e também vai falar um pouco sobre o que o próprio Rangel falou. A gente, muitas vezes, quando você está inserido num trabalho que você gosta, você trabalha com o que você gosta, cara, você já está há anos-luz de muita gente, porque a maioria das pessoas só quer ter o dinheiro, não se preocupa em trabalhar numa parada que gosta, e aí só quer trocar o dinheiro. Não vejo a oportunidade do dinheiro vir para eu poder trocar pelas coisas que eu quero, né? E aí, quando vê, o tempo passou. Então, se você está inserida já trabalhando numa coisa que você gosta, cara, você já está anos-luz de muita gente. Agora, por experiência própria, mesmo dentro do que você gosta, vai ter coisas que ou você aprende a fazer, ou você vai ter que delegar. Então, dentro do seu trabalho, ou você aprende toda a parte de operação para poder ficar melhor para você, ou você bota para outra pessoa para poder fazer. Cola com quem sabe fazer. Vou dar um exemplo prático aqui. Aqui, esse grupo é 0800, é de graça, cada um que tem a sua coisa. A parte de edição é toda com o Rangel. Porque ele sabe fazer isso. Eu sei falar. Que é o que eu faço melhor. Que é a minha figurinha só para fazer. O bom... Deixa eu desmontar aqui. Por exemplo, a gente sempre vai ter altos e baixos na vida. Sempre, sempre, sempre. Gente, quando vocês pararem de ficar pensando que minha vida é difícil, isso só acontece comigo, quanto antes parar com esse tipo de pensamento, mais longe você vai. Então, relaxa, a vida não foi feita para ser justa. A vida foi feita para ser vida. A questão é que toda a história que eu pego para ler, ouvir ou aprender com pessoas que cresceram na vida, sempre teve um momento de crise. Sempre. Esse rapaz, ele foi vendido como escravo, só que antes dele ser vendido, um colega dele falou para ele assim, olha, quando vier alguém aqui para comprar você, fala a verdade, fala que você quer trabalhar, fala que você quer crescer na vida, que você quer se desenvolver. E chegou um cara para comprar esse amigo dele e acabou que ele conversou ali, não, eu sei mexer com a terra, eu sei quando plantar, essa semente aqui é melhor para esse tipo de terreno. E o cara foi e falou, esse cara entende de plantação, eu vou comprar ele como meu escravo. E levou ele. E ele fala que ele viu o amigo dele indo embora e o dia foi acabando e ele se viu preocupado. Olha a situação, gente. Ele se viu preocupado em não ser comprado como escravo. Olha que loucura. Aquela pessoa que está desempregada e vai chegar as contas no final do mês, ela está, meu Deus, eu preciso do emprego. E ela quer qualquer coisa. Aí chega um rapaz para comprar escravo e ele fala assim, olha, eu estou querendo comprar aqui um padeiro. Tem algum padeiro aí? E ele, jovem, ele fala assim, por que você quer comprar um padeiro? Um cara já experiente. Não é melhor você me contratar ou me comprar? Eu que quero aprender, eu que vou me empenhar em fazer o melhor possível. E aquele rapaz viu nele ali alguma coisa e acabou comprando ele. Só que qual que é a sacada aqui? Quando ele vai para trabalhar para esse senhor, ele literalmente ele dá o sangue dele, literalmente. Ele começa a aprender, aí ele fala assim, deixa eu ver como o senhor faz a massa. Ele aprende a fazer a massa. Aí, beleza. Deixa eu ver como é que o senhor faz para assar esse pão. E ele aprende a assar o pão. E depois ele se vê estagnado. Ele, cara, eu aprendi a fazer a massa. Eu aprendi a assar. E agora, o que eu faço? Tem muita gente que na vida financeira ou nesse plano carreira que ela tem na empresa, ela se vê assim, cara, não tem mais o que fazer. Eu já fiz o curso, eu já fui nas feiras,
eu já conheço os equipamentos, e aí? E agora? O que eu faço? No livro, o autor explica que esse rapaz, ele tem uma ideia. E ele fala assim, por que não vender esses pãezinhos na praça? Cara, ele era um escravo, gente, pelo amor de Deus. O que ele tinha que estar inventando moda, sabe? Mas não, ele pensou, cara, preciso me destacar, preciso fazer alguma coisa. E ele apresenta ali para o senhor dele, e o senhor dele podia falar para ele assim, não, quer saber? A sua ideia é boa, você vai lá, vai vender, mas o lucro é todo meu, você é meu escravo. Mas não, ele fala assim, beleza, tu vai vender e a gente vai dividir metade disso para pagar os custos, porque a farinha é minha, os ingredientes é meu, o forno é meu. Então, 50% disso vai ficar aqui e os outros 50% a gente vai dividir. E ele ficou com um quarto de tudo que era vendido. Vocês entendem que ele já não era um escravo? A cabeça dele já não era mais de escravo. E é essa sacada que eu peguei aqui nesse capítulo. Foi isso que me chamou muita atenção. É bem por aí também. Esse aí também me chamou muita atenção, que ele agiu diferente, né? Quando procurou agir diferente, procurou dar uma oportunidade, tipo assim, se colocar, né? Tipo, aproveitou a oportunidade, né? De se colocar naquela situação, pensar fora da caixa fez diferença. Já para mim também várias coisas me chamaram nesse capítulo, mas o que mais me chamou a atenção é como que a gente despreza o nosso poder de falar com o outro, nosso poder de alcançar, nossa palavra é alcançar o outro, né? Por quê? O início desse capítulo é o senhor tentando contar para o neto como que ele e o avô dele viraram sócios, né? E até agora o Rangel falou, ele era um escravo. Ele não chegou à parte de ser um homem livre. Aí chega no momento do capítulo que ele fala para o rapaz, seu avô também era um escravo. Aí o rapaz fica bolado, falando assim, como assim meu avô é escravo? Tá maluco? Tá maluco? Aí ele falou assim, olha, não quero desonrar a memória do seu avô nem nada, mas ele já foi um escravo sim. E ele conseguiu a liberdade dele como um homem livre. Para isso não repercutir em vocês, ele preferiu começar a vida dele em uma outra cidade, para não comprometer a família. Mas para o avô dele se tornar um homem livre, esse rapaz, esse senhor que estava, né, no caso, que vendia os bolinhos, como o próprio Rangel colocou, ele teve um papel importantíssimo para a liberdade do avô do garoto, né? Porque, como o Rangel falou, ele já tinha um pensamento, uma cabeça de um homem livre. Ele já não agia como um escravo, né? O próprio senhor dele, o amo, ele também via isso e ele aproveitava isso, ele não se aproveitava dele. Porque se ele se aproveitasse, como o Rangel falou, ele ia pegar todo o lucro para ele. Mas não, ele era uma pessoa que aproveitava isso, ele era justo. E às vezes eu acho, lendo isso, eu fiquei assim pensando, a gente muitas vezes acha que com o mundo de hoje as pessoas não conseguem ser justas, né? Que as pessoas simplesmente só querem uma se dar bem em cima das outras, mas eu acho que também cabe a gente conseguir observar quando o outro está querendo se dar bem em cima da gente, quando o outro está genuinamente só querendo fazer o bem para a gente, passando, sabe? Porque hoje eu consigo observar, e é isso o que fala um pouco essa passagem. O quanto você está vendo só a parte negativa, você não consegue observar o lado positivo. Eu tive há pouco tempo num congresso de farmacêuticos e eu vi uma doação ali do pessoal que eu falei assim, gente, chega um certo ponto que sim, o dinheiro pode fazer diferença. Acho sim que a pessoa tem que ser remunerada para isso, nem sei se teve remuneração, mas a vontade de entregar, e a vontade de entregar porque aquilo ali, a pessoa quer compartilhar, porque acha que vai ser importante, porque a gente, como profissional de saúde, a gente vai conseguir levar para outros lugares que ele sozinho não conseguiria levar. E isso foi muito maior quando a gente consegue enxergar esse lado.
E a gente precisa treinar a enxergar esse lado, né? E aí, o que acontece? Chega uma hora em que o avô do garoto chega para esse senhor, ainda na época eles eram escravos, ele estava tipo assim, eu não sei se vou adiante, como é que fica. E ele estava tipo assim, preocupado e queria continuar com essa vida de escravo. E o próprio amo dele tinha dado uma oportunidade para ele poder virar um homem livre no papel, né? Ou na tábua, como naquela época, né? E aí, o que ele faz? Esse senhor que está viajando com o garoto fala para o avô dele na época: condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Então, mais uma vez, ele coloca aqui duas coisas. O poder da decisão. Cara, decidiu que vai fazer alguma coisa, coloque em prática todas as ações para poder chegar até esse objetivo decidido. Né? Às vezes a gente peca por a gente não decidir. A gente não decidir e não cumprir a decisão. A gente fica toda hora querendo sair. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer por conta disso. A gente só fica exercitando o lado negativo da coisa e não procura trilhar ou ir na estrada que a gente decidiu fazer, né? E reforça que o trabalho traz frutos. O trabalho vai ajudar a fazê-lo. E aí, mais para frente, quando ele precisa, que existe uma possibilidade que acontece. Esse senhor, ele que vendia os bolinhos, o padeiro que tinha comprado ele estava começando a se afundar, o padeiro estava praticamente virando um escravo. O que ele fez? Para ele não virar escravo, ele vendeu o escravo dele. E aí ele vende esse senhor que está conversando com o garoto. O garoto vai abrindo um olho desse tamanho que ele quer saber em que momento que ele conseguiu ganhar o dinheiro que ele tem até então. E aí ele vai de novo para o mercado de escravos. Nisso que ele vai para o mercado de escravos, ele tem a possibilidade de ser vendido de novo para ser um escravo, que seria o pior tipo de escravo que ninguém gostaria, que era o escravo do rei. E o escravo do rei, ele fazia o quê? Eram aquelas pessoas que levavam as pedras para poder construir os muros, né? Ou construir todas as passagens que o rei determinava, e era trabalho de escravo daquela pior maneira possível. Então, tipo assim, dali era morte na certa. Eu achei engraçado essa parte que eu fiquei lembrando daquele... mas a vida é uma caixinha de surpresa. Porque no trecho, ele era lá o senhorio, tinha o senhorio e tinha ele que era aprendiz de padeiro. Ele aprendeu tudo que ele precisava e começou a vender. E, gente, o negócio estava indo tão bem que eles já estavam planejando vender em outras praças, em outras cidades. Então, o negócio estava crescendo, estava dando resultado. Só que a vida é uma caixinha de surpresa. Deu ruim na vida dele. E não foi culpa dele. Foi isso que me chamou a atenção. Não sei se você reparou, Jennifer, mas o senhor dele começou a se envolver com coisas erradas e foi perdendo dinheiro, e ele acabou sendo ignorado. Isso, e basicamente o senhor dele foi perdendo dinheiro quase que da mesma forma que ele. Exato. Caiu na mesma lábia, né? Então, tipo assim, é aquela energia, né? Só que, como ele se propôs a fazer uma coisa diferenciada, e como ele conseguiu, tipo assim, fez de forma genuína, ele ofereceu um conselho, né, para o avô com quem ele está viajando, na época que ele era escravo, que tinha a possibilidade de ele sair, falou, cara, experimenta ser um homem livre. E o cara foi e colocou em prática. E aí ele teve essa situação que ele estava praticamente sendo vendido de novo, podendo ser vendido para as muralhas. Aos 48 do segundo tempo, alguém foi lá e arremeteu ele. Recadou.
Aí Arrematou. isso, arrematou. Tava pegando. Arrematou. Aí, o que fez? Aí ele ficou aliviado e foi para poder conhecer o senhorio dele. Quem tinha arrematado ele? O avô do garoto. E aí o avô do garoto arrematou ele e ele ficou tão feliz, tão feliz. Mas uma coisa que ele chegou e falou. O avô do garoto falou pro cara: sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. E aí eu fiquei pensando, que eu falei assim, cara, quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente fica pensando às vezes que a gente não vai inspirar. A gente estava até conversando outro dia, né, Rangel, sobre isso, que assim, a gente não se permite às vezes fazer alguma coisa porque a gente fica preocupado. Ah, estão vendo, não estão vendo? Ah, será que o pessoal está entendendo, não está? E às vezes uma coisa que você fala, geralmente isso vem do coração. Como eu falei, eu não estava querendo falar sobre a mensagem, mas alguma coisa fala assim, fala. Aí eu fui e falei, quantas vezes a gente cala essa parte da gente porque a gente está preocupado com alguma outra coisa, entendeu? Por que a gente não chega e a gente não se permite falar alguma coisa que vem de lá de dentro, porque com certeza a gente está falando através da alma. É a alma querendo falar através da gente, na verdade. E a gente está mandando essa mensagem para o universo. Essa mensagem vai reverberar de volta para a gente. O que acontece é que muitas vezes não é no tempo que a gente imagina. Não é no tempo que a gente quer. É no tempo certo. Qual é o tempo? A gente não sabe. Mas ela volta. E se você manda uma mensagem positiva, com certeza vai reverberar positivamente para você. E eu fiquei muito pensando nisso, que eu falei assim, cara, imagina se ele tivesse calado e falado pro cara assim, não, continua como escravo. A gente não ia estar ouvindo esse relato. Né? Foi isso que me muito chamou importante. Aproveitar a oportunidade, tá no lugar certo, na hora certa. Eu não lembro quem eu ouvi falando que a pessoa dá sorte quando o preparo se encontra com a oportunidade. Essa pessoa tem sorte. As pessoas que não têm sorte é porque ela se deparou com a oportunidade, mas não estava preparada. Simples assim. Eu acredito que ele só foi arrematado porque viram valor nele, sabe? Ele já tinha um know-how do que ele gostava de fazer, do que ele fazia, e provavelmente as pessoas, quando via ele, falavam assim: ih, caraca, aquele ali é um escravo, mas não parece um escravo, sabe? Era muito diferente a vida de um escravo para a vida dele. Ele tinha o próprio dinheiro dele. E outros escravos. Ele fala que ele encontrou um amigo dele uma vez carregando umas pedras. O cara estava acabado, estava com as costas cheias de lepra, cheia de ferida. E ele, vendendo pãezinhos, pegou e deu um pão para o amigo dele. O amigo dele pegou o pão, comeu uma força tão grande que ele ficou com medo. E ele tirou a bandeja do pão que ele estava vendendo de perto. Cara, não é possível que vocês nunca olharam para trás e disseram assim: caraca, olha fulano de tal, como é que tá? Mudou. Gente, isso acontece até hoje. Quem nunca, né? Poxa, abre o Facebook aí que tu vai ver. Trazer outra coisa aqui também, que eu acho que está relacionado, ele fala isso relacionado ao trabalho, mas eu acho que está relacionado ao nosso conhecimento. E quando a gente tem essa troca aqui, né, a gente está aumentando a nossa bagagem, né, o nosso know-how, para poder a gente se valorizar cada vez mais, né? O garoto pergunta: o trabalho é a chave secreta do meu avô para os seus ciclos de ouro? Então, o homem responde: era a única chave que ele possuía quando o conheci. E eu estava outro dia, eu não lembro qual foi a situação que... eu estava falando com uma amiga que estava, tipo assim, num dia de folga,
E tava, tipo assim, a gente, mulher, principalmente donas de casa, né? Mãe de família, tem essa preocupação assim, eu preciso arrumar casa, isso, aquilo, não sei o quê. E a gente aproveita nosso dia de folga para poder botar essas coisas em dia, né? E aí, às vezes, a gente só tem um dia de folga. E num único dia de folga, a gente acaba perdendo tempo fazendo tudo isso para poder a gente, claro, criar um ambiente que a gente deseja para a gente, mas às vezes não é nem pela gente, a gente faz porque a gente foi condicionado àquilo, ou porque a outra pessoa que está com a gente não ajuda. Enfim, a gente se preocupa muitas vezes em demasiado com aquilo ali. Aí ela tava, o esposo dela também só tinha um dia de folga, tava insistindo para ela para tipo assim, cara, bora fazer alguma coisa entre a gente hoje pra gente se aproveitar. E tipo assim, eu falei para ela, eu falei assim, ele tá certíssimo. E ela tava tipo assim, tava pensando em não ir porque ela tinha que fazer essas coisas, coisa que ela podia fazer em algum outro momento. Mas aquele momento a dois deles na semana, talvez elas só tivessem alguma outra oportunidade daqui a um tempo. Ó, hoje eu tô mais tempo em casa, mas se eu tivesse hoje trabalhando, com certeza eu só teria a oportunidade de ficar com meu marido uma vez no mês. Você acha que se eu tivesse a oportunidade de ficar com ele em casa, nós dois, uma vez por mês, eu iria ficar preocupada em ficar arrumando casa nesse dia? Aí foi quando eu cheguei e falei para ela, eu falei assim, cara, para que você tá tão preocupada em arrumar a casa hoje? Falei assim, cara, então se você quiser, se organiza para isso. Você sabe que a folga dele vai ser num sábado, se organiza na sexta, vai fazendo aos pouquinhos. Deixa para poder fazer depois, no final do dia, deixa para poder fazer no domingo. Mas aproveita o tempo que vocês têm juntos. Eu falei para ela, cara, se tu morrer, tu vai levar a casa arrumada? Vai levar essas coisas aí? Não. Agora, o que eu acho que a gente vai levar, porque é nosso, ninguém tira. São as nossas experiências e o nosso conhecimento. E isso é o que vai ajudar a colocar a gente no buraco e a tirar dele. Então, por isso que eu estou sempre melhorando essa minha bagagem, porque isso eu tenho certeza que eu vou levar comigo. E levo, sempre levo. Esteja eu aqui, esteja eu falando com o Rangel, esteja eu falando com o pessoal ali, do pessoal, entendeu? Então, tipo assim, é uma troca, entendeu? E é o que eu vou sempre carregar comigo. Então, assim, fica a reflexão. Hoje, ele aqui viu que o trabalho, que é colocar a mão na massa com conhecimento e com a força de vontade dele, ele conseguiu sair disso. Provavelmente você tem alguma habilidade aí que você não está usando direito, que pode fazer você prosperar e virar rico. Ele usou a mão de obra dele física. Você pode ser a mesma coisa, ou pode ser alguma outra coisa. Qual é a sua chave? Qual é o que você tem hoje, que você carrega com você, que pode ser usado para você poder sair? Ou para você melhorar de onde você está. Exatamente. Eu acredito que, falando um pouquinho de computador e programação, cada ser humano é a junção de um algoritmo, mas todos nós temos uma habilidade, seja ela qual for. Todo mundo sabe o que gosta de fazer, o que faz bem. O que a gente precisa é tentar, de alguma forma, aprimorar isso e fazer disso a nossa forma de renda. Tem, igual o Jorge gosta de ser barman, ele tem essa habilidade. Tem outra pessoa que gosta de tocar, tem um instrumento, outra gosta de falar. E cada um, gente, a gente nasce com alguma coisa que a gente já tem ali uma predisposição, e é simples. Você vai pegar isso e vai intensificar o seu treino em cima disso. Por exemplo, a Yasmin, que comentou agora há pouco, ela tem uma habilidade, é clara a habilidade dela em fazer a sobrancelha. Você sabe quando você fala assim, nossa, a pessoa tem um dom? É isso. A pessoa gosta. Pronto, você já definiu ali o que você. Talvez nem definiu, mas você já sabe. Foca nisso e tenta fazer disso sua forma de renda. Ah, Rangel, mas eu não sei como, eu não sei onde. O grupo está no link, a gente fala toda vez,
talvez você também não sabe aonde procurar, o que fazer. A gente lá no grupo tá para isso. É igual a pessoa quando vai na igreja, a pessoa cheia de pecado vai na igreja. E ela acha que lá na igreja vai ter um monte de santo. Não! Tem um monte de pecador lá também procurando alguma coisa para se segurar, sabe? É exatamente isso. Você vai vir para o grupo, você vai aprender e vai se desenvolver junto com a gente. A gente também não sabe nada, a gente está aqui para aprender. Mas eu acredito de verdade que o professor sempre aprende mais que o aluno. Sempre, sempre. E olha que eu já fui professor. Ele sempre, o jeito de explicar, a repetição, isso vai te ensinar. Se você começar a pegar esses livros que a gente disponibiliza aqui para ler e começar a discutir com a gente, você vai perceber que você não vai só aprender, você vai começar a praticar também. Eu acho que é isso que é a sacada, sabe? A gente leu O Milagre da Manhã. E eu já tinha lido antes e não valeu de nada. Na moral, não valeu de nada, porque eu só li. Quando a gente leu ele com o grupo, eu falei, agora eu vou ter que praticar. Tem que mostrar para o povo que eu estou fazendo. Gente, que mudança, que mudança. Eu tinha dificuldade de acordar de madrugada. Hoje, se deixar, eu nem durmo. Acredite, dentro do grupo, a gente não está vendendo nada aqui, isso aqui é o mais incrível. A gente não está ganhando dinheiro, não é isso. É simplesmente conhecimento. Você conversar, você discutir, trazer ideias. O que você acha sobre esse capítulo? O que você acha sobre essa frase? Isso faz a cachola trabalhar, sabe? Isso aqui é importante. Legal também, Rangel, é que, tipo assim, não tem certo e errado. Tem o seu ponto de vista e tem o meu. Cara, existem coisas, eu não sei vocês, mas assim, existem coisas que quando eu ouço do outro, às vezes me dá um tapa na cara, assim, maior do que quando eu falo para mim mesma. Entendeu? E aí, às vezes, eu ouço da outra pessoa e falo assim, caraca, realmente, essa pessoa também tá vendo isso, a pessoa tá descobrindo, eu me falo isso, a pessoa tá verbalizando, por que é que eu não consigo verbalizar? Caraca, isso é verdade, isso aí a gente tem que botar pra frente, vambora, e foi, entendeu? Eu, às vezes, assim, eu sou farmacêutica por formação, eu aqui no grupo, caso alguém precise, a gente também ajuda, a gente tem aqui de várias áreas, a gente se ajuda no que o outro precisar, apesar da discussão ser sobre a pegada, ser sobre livros, né? Mas quando eu trago para cá, vocês estão vendo, eu viajo, parece até sei lá o quê, entendeu? Eu tenho medo de tomar um banho aqui da psicóloga, daqui a pouco ela fala, você está entrando na minha área, entendeu? Vou fazer um exercício, porque eu acredito que realmente a pessoa vai aprender quando ela estiver no lugar certo para aprender. Eu vou puxar aqui um desafio, um exercício, e eu queria que você e a Aline participassem comigo, e a galera que está na live aí, mandar aí nos comentários. Por exemplo, eu, Rangel, eu nunca passei cera numa prancha de surf. Nunca. Por quê? Eu nunca tive no lugar onde se aprende a fazer isso. Eu nunca surfei, por exemplo. Então, o ato de passar a cera, eu não sei nem para que serve. Mas entenda, isso é Rangel. Tem outras coisas que eu aprendi. Mas por que eu não aprendi justamente isso? Porque eu nunca estive no lugar aonde se ensina isso. Então, para eu aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, o grupo é o lugar certo. Beleza? O que vocês nunca aprenderam a fazer por não estar no lugar onde se ensina a fazer isso? Fala aí nos comentários e a galera que está na live aqui, comenta também. Tem duas coisas, né? Agora veio duas coisas na minha cabeça ouvindo você falar. Mas a principal eu nunca andei de jet ski e não sei andar de jet ski e sou doida para poder andar. Nunca toquei em um jet ski, mas em compensação é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Mas por quê? Porque também nunca estive no ambiente, nunca procurei fazer. Não sabe nem quanto custa.
faço a mínima ideia. Agora, uma outra coisa que eu me penalizo, que eu já botei, que eu vou iniciar em 2023, é violão. Violão é uma paixão de desde cedo, que eu sempre tive vontade de aprender a tocar. Já toquei em um, mas nunca tive vergonha na cara para poder botar. Por quê? Porque eu tinha medo de, tipo, aprender a tocar e tocar mal. Que assim, algumas pessoas não sabem, mas o meu digníssimo esposo diz ele que sabe tocar. É bom que isso fique registrado. Porque ele disse para mim que ele sabe tocar, que ele já teve banda. Nunca tocou um acorde para mim, em todos esses anos. Mas tudo bem. Então, eu vou até adquirir um para poder ver se isso aí acontece mesmo na prática. E ele tem um ouvido muito bom mesmo para música. Ele se acha o Tim Maia, porque ele acha que ele vai ficar falando assim, abaixa o tom, aumenta o tom. Eu ficava com receio disso. Agora que eu falei, não vou mais ficar preocupada com isso. Eu sei que eu vou estar aprendendo, vou tinir, entendeu? E vou aprender a tocar violão. Aqui, agora não vai ter nem como escapar. Isso aqui é gravado, compromisso público, já era. E a Aline? Eu acho que a Aline dormiu, que ela estava de pijama. Também acho que ela foi parar em outro lugar. Mas sim, entende que não adianta você querer aprender uma coisa se você não está no lugar onde ensina aquilo. Isso é muito bom, é muito... Abre a nossa cabeça. Verdade. Angel, bora para as considerações finais, senão você vai ficar aqui até ir direto amanhã trabalhar. Partiu, puxa aí. Olha, esse último capítulo, ele é um capítulozinho mais... Assim, fala um pouco, né, sobre a Babilônia. Acho que tem pouca coisa, assim, que é alguma coisa que de interessante dele, assim, que tu puxou. Ou você tem vontade de falar algum outro insight aí ao longo da leitura, ou algum resumo aí do livro, alguma coisa assim que você queria fechar, assim, para poder fechar o capítulo? O Neto aqui comentou na live aqui que ele queria fazer mergulho. Ele nunca mergulhou na vida. Neto, Obviamente que para fazer mergulho tem que estar onde ensina a fazer mergulho. Nós vamos fazer mergulho! Tá ouvindo, meu irmão? Gente, esse livro inteiro, poxa, eu sou muito suspeito de elogiar, sabe? Porque todos que a gente leu até agora me ensinaram muito. E eu reparo muito sobre aquilo que eu sempre comento. Parece que o caminho para você ser uma pessoa bem-sucedida, ele tem coisas que, por exemplo, você pega ali a receita do bolo, tem artigos ali, tem ingredientes que você não pode tirar. Se tirar, vai dar ruim na receita do bolo, sabe? E de todos esses livros que a gente vem lendo, eu percebo esses elementos. Não, isso aqui tem nesse livro, tem nesse também, cara, também tem nesse, sabe? E nesse livro, de todos os que a gente leu até agora, eu achei ele a leitura mais fácil, porque ele trabalha com histórias, e isso pega a gente, sabe? Ele começa contando a história do Banzir, que ele foi lá pegar as cópias de uma tábua que ele mandou fazer e o rapaz não entregou a tábua a tempo, ele ficou bravo com o rapaz. Aí o rapaz falou para ele: Não, peraí, eu vou fazer de novo, mas me explica como que você é tão rico. E dali a gente já tira um aprendizado, mas por causa de uma história, eu já tentei ajudar diversas pessoas, mas as vezes que eu mais consegui ajudar foi quando eu ilustrei aquilo que eu estava tentando explicar, sabe? O ser humano, ele, desde as cavernas... Literalmente desenhou, né? Exato, exato. Desde a caverna, a gente aprende com história. Por exemplo, a mãe não queria que o filho saísse de casa de noite. Aí o que ela falava? Que o Saci ia pegá-la na floresta. Olha a história que criaram, sabe? Só para tentar ensinar alguma coisa.
E esse livro ele me ensinou muito com as histórias que ele traz. Então, para deixar minha consideração final aqui, é que se você não consegue ler o livro, tem o audiolivro que é gratuito no Spotify, tem no YouTube. A gente disponibilizou o PDF inteiro dele, completo, de graça no grupo. As pessoas que não gostam de ler o PDF, pode fazer igual a Aline fez, ela baixou um aplicativo que lê o PDF, sabe? Então ela consegue ouvir exatamente ali para ir acompanhando. Cara, isso parece que a gente fica mais focado. Você consegue extrair melhor o conteúdo quando você acompanha a leitura ouvindo, é muito bom. As minhas considerações finais é que se você não conseguiu ler até agora, procure um jeito de entrar no grupo, pelo menos. Porque se você não conseguir ler, por exemplo, esse encontro vai ficar gravado. E você vai poder ver depois. Pô, Rangel, mas esse é o último. Tem os que a gente já gravou, os da semana passada. Então, há caminhos. Se você quer aprender algo, esteja no lugar onde é ensinado aquilo. Ah, não, Angel, eu não quero saber de livro, não. Eu nem tenho tempo para isso. Então, beleza, aí é outros 500. Mas esteja no lugar. Essa é a consideração final. Maravilha. E lembrando também que esses encontros, eles ficam gravados lá no meu canal do YouTube, né? No doutora Jennifer Figueiredo. Lá tem uma playlist chamada Clube dos Readers, que todos os encontros que nós fizemos até agora, todos estão gravados, compilados e colocados lá, para você poder acompanhar, né? Eu sempre falo e vou reforçar aqui. A gente está agora terminando a leitura desse livro, né? E, assim, se você não pôde ler com a gente, se você quiser iniciar a leitura, como o Rangel falou, ele é uma leitura rápida, ele não é uma leitura fácil, é gostosa, ele ensina muito com histórias, então se torna muito mais atraente também para você poder ler. Então, você pode pegar, pode acompanhar ele, ler no nosso ritmo como a gente fez, de 3 em 3, e ouvir nossos encontros para poder entender nossos insights, ou você pode avançar, ler aí, conseguiu ler 6 capítulos de uma vez, que é plenamente possível, e aí você quiser ver os nossos encontros aí para poder ouvir o que a gente teve os insights, veja, está tudo lá disponível, e entra no nosso grupo, como o próprio Rangel falou, né? A gente, depois aqui da gravação, a gente vai colocar o link do grupo no nosso stories aí para vocês poderem entrar, para poder acompanhar, porque é aquilo. Aqui a gente quer pessoas que estejam com vontade de ler, que querem iniciar esse hábito, que já tem, não tem problema, mas que queiram trocar, sabe, conhecimento, queiram trocar insights, trocar experiência, porque enriquece todo mundo, né? Hoje a gente está aqui com a Aline, em outras oportunidades a gente tem outras pessoas também que vêm com a gente, e é um enriquecimento quando a gente vê, a gente está começando a entrar em outras áreas que o próprio livro fala. Eu falei que eu sou uma pessoa mais filosófica, né? E, assim, esse livro, apesar de ser O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala, sim, sobre dinheiro, como você administrar seu dinheiro de uma forma mais prática, mais visível, tangível para você. Mas, ao longo do livro, o que mais me chamou a atenção é que a forma como você pensa, né? É a mentalidade que faz total diferença em como você vai enxergar o dinheiro na sua vida. E no momento em que você enxerga o dinheiro de uma forma diferente, você vai ter um reflexo diferente dele na sua vida. Você vai começando a perceber que você precisa ser mais assertivo, por exemplo, na forma de você ganhar e você poupar o seu dinheiro. E pensar, quando você for poupar, em fazer com que aquele dinheiro ele volte para você, ele renda para você de uma outra forma. E isso já era feito, que o que mais me chama atenção e que é reforçado aqui no último capítulo do livro é que, pelas escavações, a data da Babilônia é no mínimo de 8.000 anos atrás. Ou seja, é de mais de 5.000 anos antes de Cristo, né? E aqui ele fala o seguinte:
A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que esteja à disposição. Por quê? Porque a Babilônia ela não foi levantada num lugar assim maravilhoso, perto de água, perto de floresta e tudo. Ela foi levantada no meio do deserto, no meio árido. E lá, todas as pessoas que ali conviviam, elas tiveram que pensar numa forma de tornar aquele local habitável, de levar, por exemplo, sistema de irrigação para poder ser como ela era grande produtora de trigo, como que tinha plantação e irrigação no meio de um deserto, da onde que eles tiraram? Eles conseguiram pensar nesse ponto. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. Então, assim, o que me ficou a grande lição desse livro é que, assim, a gente tem o recurso dentro da gente. A gente precisa saber utilizar esse recurso a nosso favor. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente se perde um pouco, sabe? Então, assim, a gente tem que realçar isso. E quando você for ler esse livro, não pense também, não só pelo lado de tipo ali ele está falando, separa o dinheiro para isso, separa o dinheiro para aquilo outro. Mas para poder pensar também na ideia por trás daquilo ali. Por que você separa isso? É para você começar a pensar pelo lado X, Y, Z. Eu estou separando, conforme ele colocou no outro capítulo que eu coloquei. Eu estou separando aqui um terço aqui um décimo das minhas coisas para pensar na minha aposentadoria no futuro. Por quê? Porque quando eu penso na minha prosperidade individual, eu estou honrando a minha nação e estou honrando a minha família. E olha só, a motivação, o propósito. Ele fala sobre o propósito. A gente já falou sobre propósito em outros livros aqui, destinados a outras coisas, e desse também financeiro não foi diferente. Então, assim, vamos sempre relacionar esses conceitos com a nossa forma de olhar para aquilo ali, né? E aqui traz muito sobre isso, reforça muito sobre. Mas e agora, que a gente acabou de ler esse livro, né? As pessoas não vão ter a oportunidade de ler mais nenhum outro livro com a gente, felizmente. E agora? Será que a gente vai ler outro livro? A gente tem que ler outro livro, né? Porque senão a gente vai parar. Essa engrenagem aqui não pode parar, entendeu? Só para, você sabe quando para, né? Quando é que para mesmo? Só para quando os dois morrerem. Gente, o Rangel, ele fica brincando assim com um grupo quando eu falo assim, deu merda. Ele fala assim, não adianta, a gente vai sempre ter a gravação de terça-feira. Terça-feira, 19 horas, é sagrado. A não ser que um dos dois morra, vai ter que acontecer. Semana que vem, acho que a gente vai vir de live de novo aqui no Instagram. Na terça-feira, às 19 horas, já se prepara aí, a gente vai comentar sobre 3 capítulos do próximo livro que a gente vai ler. Rangel, eu queria participar, quero começar a ler também. A gente vai iniciar a leitura, tá, pessoal? Então, é um livro novo, a gente vai começar. Rangel, eu quero pegar do iniciozinho da leitura nesse grupo dos readers. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer, doutora? Então, vai ter que entrar aqui na nossa... Assim que terminar essa live, que agora a gente não tem como postar, né? A gente posta as nossas stories, o link para poder entrar no nosso grupo, porque lá a gente vai divulgar já o calendário da leitura do... Cadê? Tá por aí? Hábitos Atômicos. A gente agora vai iniciar um livro sobre hábitos, pequenas mudanças, grandes resultados, para a gente fazer essa leitura em dezembro, para a gente já começar janeiro, Janeiro você não vai fazer aquela promessa? Então você vai fazer a promessa e já vai entrar num hábito para poder levar essa promessa até
quando você cansar. Então, para quem quiser aí iniciar a leitura com a gente, Rangel, esse livro é muito caro, eu não tenho R$ 25 para pagar num livro. Não tem problema, a gente dá um jeito, a gente resolve. Rangel, vocês vão comprar um livro para mim? Gente, a gente dá um jeito. Ainda não temos condições de fazer isso, entendeu? A gente dá um jeito. Existe um PDF, existe um audiolivro, existe... A gente dá um jeito. O bom do grupo é isso, porque assim, a gente vai procurar saber onde a gente consegue, o que a gente consegue, a gente compartilha no grupo, mas fica lá no grupo, né? Claro, a nossa sugestão é sempre, cada um que puder comprar, compre, porque é bom você ter o livro para você. Eu reforço. Leia o livro 1, 2, 3, 5 vezes em épocas diferentes que você vai ter visões diferentes. Então, é para você poder ler mais para frente mesmo. Eu ainda não adquiri meu exemplar físico, né? Mas eu já tenho meu exemplar aqui em PDF, mas eu só libero lá no nosso grupo. Estou quase chamando de grupo secreto, mas que secreto não tem nada. Entra lá no Clube dos Líderes, para com isso, gente. Só clicar no link aí. Galera, essas foram nossas considerações. Agradeço demais vocês que ficaram com a gente aqui até agora, 1h40 de live quase. Mas é com muito amor e gratidão que a gente faz isso. Ninguém está ganhando nada financeiramente e nem precisamos. O conhecimento que a gente ganha aqui é, sem dúvida, mais do que o suficiente. Eu aprendi aí em 4 meses que a gente vem nesse projeto lendo livros, o que eu já devia ter aprendido há muito tempo. Tem conhecimento em livros que a gente lê que já foram escritos há 70 anos atrás. E, cara, eu só lia com 30. Falei, que maluquice, eu podia ter lido com 20. Já estava à frente do meu tempo há muito tempo antes. Mas não, eu tive a oportunidade de ler recentemente e vou ler outros. E vou ter outros conhecimentos e vou aprender mais. E a galera que estiver com a gente nesse barco vai aprender junto. A gente está aprendendo, vocês vão aprender também. Cara, o salto quântico que eu tive lendo esse livro, quando a gente iniciou, né, há quase 4 meses atrás, é surreal. Eu sou uma outra pessoa, só por simplesmente ter começado a me comprometer aqui, né? E, tipo assim, a me comprometer a ler, a me comprometer a trazer a minha visão sobre, né? Pelo menos tem uma pessoa interessada em ouvir, que é um Rangel, e eu também estou interessada em ouvir a dele. E a gente fica compartilhando aí com o mundo, porque a gente acha que o mundo também quer ouvir. Aí, se o mundo não quiser ouvir, a gente vai continuar falando. Exatamente. Mas, assim, e acho que a Aline está por aí, Aline? Porque, assim, com certeza, se eu fizesse terapia, que é a minha próxima etapa, a minha terapeuta ia me dar os parabéns, porque eu iria evoluir 300 mil anos-luz depois. E eu vejo, tipo assim, não é só para mim, eu vejo outras pessoas também conseguindo crescer grandiosamente. Então, assim, a leitura ajuda nesse sentido, né? A leitura ajuda e muito, e a gente ter apoio, sabe? Ter esse pessoal para poder falar sobre. Gente, tem sempre alguém que está disposto a ouvir a sua versão da história, a sua colocação, o que você pensa. E conforme fez diferença para o cara no livro, pode ser que faça diferença na vida de uma outra pessoa. Mas a gente só vai saber se a gente colocar. E, de qualquer forma, quando a gente coloca de coração mesmo, colocando a alma dentro, vai reverberar de volta. Não faça pensando nisso, mas vai reverberar de volta. Então, galerinha, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. A gente inicia amanhã ou hoje ainda a leitura do Hábitos Atômicos. A galera quiser participar, é só mandar aí um DM ou manda aí no da doutora Jennifer, a gente vai te colocar lá no grupo. Mas muito obrigado mesmo por todo mundo que participou. Vocês moram aí no nosso coração, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigadão. Obrigada, gente. Beijos. Até a próxima. Até a semana que vem, hein?
Tchau, tchau. E por aqui a gente se despede também, né, Rangel? Com certeza. Ai, gente, até a próxima. Já estou sentindo falta. A gente ia tirar uma foto, mas a Aline dormiu. Ai, deixa eu parar. Dá um grito aí para ela acordar. Eu não posso gritar aqui, que eu tenho vizinho. Ai, deixa eu parar.